O estudo anterior foi baseado em Gálatas capítulo 3, verso 1 ao verso 5. E como nós mostramos aqui, esta porção da palavra, ela funciona como um texto de transição. Se você observar bem, o verso 10 do capítulo 1, ele serve também como um texto de transição. Veja como o verso 10 do capítulo 1 ele está constituído, só por perguntas. Da mesma forma, quando nós vamos para esse texto, verso 1 ao verso 5 do capítulo 3, nós temos aqui um texto de transição também constituído por perguntas. E Paulo faz essa transição para agora, uma vez que ele fez uma defesa do verdadeiro evangelho, inclusive da autoridade apostólica, agora ele migra para uma explicação mais aprofundada do evangelho. Se aquilo que Paulo, quando enfermo, pregou às igrejas da Galácia, na sua primeira viagem missionária, serviu para o convencimento deles, mas ao mesmo tempo, eles estavam passando tão rapidamente, como diz o verso 6 do capítulo 1, para um outro evangelho, Paulo mostra a sua tristeza, a sua frustração com aqueles irmãos, mas não perde a oportunidade de aprofundar a doutrina ou a teologia do Evangelho da Graça, para que a igreja então pudesse fortalecer as suas raízes e assim resistir às argumentações e os ataques dos falsos pregadores, que ele chama no capítulo 2, verso 4, de falsos irmãos. Hoje mesmo, estava conversando com a minha esposa e dizendo para ela que os falsos mestres, eles só têm acesso ao meio evangélico por uma característica, a mesma característica que nós identificamos em Satanás no jardim do Éden, conforme lemos em Gênesis capítulo 3, verso 1, a sagacidade. Falsos mestres não entram na igreja com a roupa do diabo, falsos mestres não chegam na igreja pregando contra Cristo assim tão abertamente, eles se apresentam como verdadeiros pregadores, comprometidos com a palavra de Deus. São persuasivos, são lógicos, são convincentes, e eles usam dessas artimanhas, dessa sagacidade, sob a influência do maligno, para introduzir pensamentos que vão minar gradativamente a fé da igreja evangélica. E a estratégia de Satanás, segundo aquilo que nós lemos no livro de Apocalipse, é de primeiramente se apresentar como um anjo de luz. Ele faz isto para conquistar a confiança da igreja, e depois que ele cativou a confiança da igreja, aí eles começam a minar as forças da fé e da missão da igreja no mundo, através de ensinamentos e estímulos pecaminosos. Então Paulo aprofunda a teologia do Evangelho da Graça, para que a igreja se fortalecesse e resgatasse o vigor da fé que ela já estava perdendo. Essa transição introduz a explicação teológica do Evangelho, a fim de libertar as igrejas do engano doutrinário. A partir desta tese, Paulo ele expõe a doutrina da justificação pela fé, usando 3 argumentos principais. O primeiro argumento, aqui no capítulo 3, o texto da nossa meditação hoje, verso 6 até o verso 14. O primeiro argumento que Paulo usa como fundamento dessa doutrina é o argumento da fé de Abraão e da bênção que vem por meio dela contra a maldição da lei, a qual Cristo suportou por meio da sua morte e morte na cruz. Então este é o primeiro grande argumento que Paulo usa aqui nessa exposição, e é o argumento que nós vamos analisar nesta ocasião. Mais adiante, nos versos 15 ao verso 25, Paulo usa um outro argumento. Ele usa o argumento da fé, exemplificada na experiência de Abraão, mas agora ele usa o argumento da lei e do propósito no amplo plano da redenção, confirmando a sua promessa pela graça de Deus. Então é o texto do nosso próximo estudo. O último grande argumento teológico de Paulo, ao explicar essa doutrina do Evangelho da Graça, está no capítulo 4 agora, versos 21 ao verso 31. E o argumento de Paulo agora é o argumento das Escrituras. Veja o que ele diz no capítulo 4, verso 30. Contudo, que diz a Escritura?
Este é o foco do apóstolo Paulo. O que diz a Escritura? Esse é o terceiro grande argumento dele ao expor a doutrina da justificação pela graça. E ele usa aqui uma alegoria. Alegoria esta baseada em duas alianças e também dois filhos dessas alianças, Agar e Sara. Nós vamos ver isso mais adiante. A ênfase dele nessa terceira argumentação está na promessa que é dada àqueles que nascem segundo o Espírito. É isso que ele expõe aqui na terceira argumentação dele, dentro daquilo que nós vamos ainda observar. Bem, o texto de hoje, que nós estaremos analisando, ele responde uma pergunta: como Abraão foi justificado por Deus? Não podemos nos esquecer que Paulo tem um propósito aqui de explicar o Evangelho da graça. O Evangelho que chamou os gentios à salvação em Cristo Jesus, não por obras da lei, mas segundo a graça de Deus. Então, o primeiro argumento dele responde à pergunta: como foi que Abraão foi justificado por Deus? O segundo argumento dele responde à pergunta: qual é o verdadeiro propósito da lei? Vocês acham que a lei foi dada para que por meio dela vocês, pelo esforço, pela disciplina, pela rotina, pelas campanhas, vocês poderão ser justificados? Qual que é o propósito? Ele vai explicar isso na segunda argumentação. A terceira argumentação dele responde a uma pergunta importante: quem são os herdeiros da promessa? Então ele, de uma maneira lógica, vai desenvolvendo o seu raciocínio e assim esclarecendo de uma maneira exaustiva para a igreja a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, para que a igreja fosse libertada dos enganos do diabo que estavam sendo proclamados através de falsos pregadores, para que a igreja se libertasse do legalismo religioso, se libertasse das intenções e das tramas daqueles homens que estavam, como diz o próprio apóstolo Paulo no capítulo 2, verso 4, desses homens que estavam entremetendo com o fim de espreitar a nossa liberdade. Cristo já nos concedeu a salvação, Cristo já nos libertou, agora estamos livres do pecado, do poder do pecado, dos legalismos humanos, para servirmos a Deus de coração transformado, voluntariamente, por amor a Ele, porque já fomos salvos, porque já fomos convertidos, não para sermos justificados, mas porque já fomos justificados, nós agora servimos a Deus, nós agora atendemos à vontade de Deus. E mesmo que nós, nas nossas imperfeições, não consigamos alcançar o padrão alto da lei moral de Deus, estamos sendo santificados pelo Espírito Santo e conduzidos para o grande dia da volta de Cristo, quando definitivamente seremos transformados à semelhança de Cristo e viveremos para todo sempre na presença dEle. Esse é o conforto que o Espírito nos dá, de que já fomos em Cristo, pela graça de Deus, salvos pela fé, mediante a fé. Então, esta é a certeza que precisamos ter para vivermos a vida cristã de uma maneira convicta, firme e frutífera, mesmo contra estas tentativas de sermos aprisionados por mentes pequenas, por tradições cegas e mortas que os homens tentam impor à vida cristã, como se elas tivessem algum poder de tornar a nossa salvação alcançável ou eficaz, porque tudo foi satisfeito em Cristo Jesus. Então, essas argumentações de Paulo vão nos permitir adentrar mais profundamente na doutrina da justificação pela graça de Deus recebida mediante a fé. A tese de Paulo está no capítulo 2, verso 6. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, para sermos salvos, justificados do nosso pecado, para que a condenação que pesa sobre nós por causa dos nossos pecados ser removida, basta nos crer em Jesus. E alguém poderia dizer que isso é muito pouco, o homem tem que ser exigido a fazer alguma coisa. Veja um sinal de alerta: para sermos salvos, basta crermos em Jesus Cristo e confiarmos na obra dele. Deus não exige de nós nada que possa justificar, validar a nossa salvação,
porque tudo o que Deus poderia fazer, Ele já fez. A maior prova do amor de Deus foi revelada na cruz. Jesus morreu por nós. Cabe-nos, portanto, apenas confiarmos nesta obra e já experimentamos a vida eterna. As obras para as quais nós de antemão fomos chamados não são as obras destinadas à nossa justificação, mas à nossa glorificação, porque já fomos salvos por Cristo, e agora nós não temos mais prazer no pecado, agora nós queremos servir a Deus, agora queremos atender o chamado de levar o Evangelho adiante, porque isto é uma reação natural de alguém que ama a Deus e que reconhece ter sido alcançado pela sua graça. Em hipótese alguma está em questão qualquer forma de barganha com Deus, para comprar algum favor de Deus, para coagir, constranger Deus a fazer alguma coisa em nosso favor. Muito pelo contrário, nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé. E esta é uma obra exclusivamente divina, não é por obras, para que no final também nenhum de nós tenha motivo para gloriar em nós mesmos pelo mérito da nossa salvação. A salvação é uma obra divina e a Ele deve ser dada a glória pelos séculos dos séculos. Por isso que no momento do batismo, as pessoas são batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não em nome daquele que evangelizou, não em nome daquele que é o pastor da igreja, não em nome daquele que está administrando o sacramento. Porque a salvação é uma obra exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito. E no momento do batismo é dado o mérito àquele que é digno dele, pela salvação daquele indivíduo. Aqueles que creem em Jesus Cristo já participam das bênçãos que Deus prometeu a Abraão. A heresia que estava circulando, como diz o apóstolo Paulo no verso 7 do capítulo 1, que estava perturbando a igreja, ela dizia basicamente que os descendentes de Abraão, circuncidados e que estavam sob a lei, observando e no esforço sobre-humano de alcançar as exigências da lei, estes eram verdadeiramente os filhos de Abraão, os herdeiros da bênção que Deus prometeu a Abraão, ou seja, a justificação. Essa heresia era a heresia que estava sendo pregada. Trazendo para o nosso contexto, é como se estivéssemos dizendo: os verdadeiros cristãos são aqueles que atendem à agenda de atividades da igreja. Se eles não atendem à agenda das atividades da igreja, não são cristãos. Os verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente são salvos, são aqueles que estão nas reuniões de oração, são aqueles que estão nos estudos bíblicos, são aqueles que estão dando vultosos dízimos e ofertas nas igrejas. Estes são os verdadeiros cristãos. Esta é uma heresia, porque os verdadeiros cristãos, eles não são determinados pela obra humana. Ainda que as obras sejam bem intencionadas e legítimas no intuito de servir e de glorificar a Deus, nenhuma das nossas obras pode justificar-nos dos nossos pecados. A justificação dos nossos pecados diante do reto juiz se deu única e exclusivamente pela obra do Redentor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está aqui combatendo, refutando. Essa heresia, ela estava diminuindo, perturbando a igreja pela perversão do Evangelho, como vimos aqui no verso 7 do primeiro capítulo, estava perturbando a igreja pela perversão do Evangelho, e a igreja estava se sentindo insegura em relação à sua salvação. É por isso que ela, em busca de uma segurança da sua salvação, começou a depreciar, subestimar o Evangelho da graça que lhes chegou através do apóstolo Paulo, e começou a migrar para as tradições dos judeus. Os judeus chegaram no meio dos gentios, eles não tinham as tradições, eles não tinham as leis, e eles estavam declarando a sua fé em Jesus, mediante o evangelho que tinha chegado até eles, pelo apóstolo Paulo, mas eles falaram: olha, vocês estão sendo enganados por este homem chamado apóstolo Paulo, porque só existe uma possibilidade de vocês serem justificados pela justiça de Deus, é se vocês cumprirem a lei de Deus. E o princípio do cumprimento da lei de Deus é a circuncisão, vocês precisam ser circuncidados. A igreja perturbada, abalada, insegura, uma igreja incipiente de novos convertidos,
essas igrejas começaram a migrar para um outro evangelho. Por isso Paulo, nessa sessão, ele está refutando este ensino, fortemente refutando este ensino, argumentando que a promessa não foi dada aos filhos naturais de Abraão, aos descendentes naturais, biologicamente, de Abraão, estes que estavam sendo convencidos a obrigatoriamente satisfazerem a lei. Mas o argumento de Paulo é que a promessa, a herança, a bênção que Deus prometeu a Abraão, ela é destinada aos filhos espirituais de Abraão. Então não importa se são judeus, não importa se são gentios, se eles exercem uma fé semelhante à fé exercida por Abraão, eles herdam a promessa, eles herdam a herança que Deus prometeu ao Abraão. Abraão foi justificado pela fé, é o que nós veremos aqui inicialmente, nos versos 6 ao verso 7. Abraão, os que creem em Cristo são filhos e herdeiros da promessa dada a Abraão. E o penúltimo argumento que veremos: todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Não apenas aqueles que anunciam um falso evangelho, conforme vimos aqui no verso 8 e verso 9 do primeiro capítulo, mas também aqueles que negam a salvação pela graça de Deus e buscam pelo mérito do esforço humano alcançar tal justificação. Eles não vão alcançar, porque eles não podem alcançar, e porque eles não podem alcançar, eles se manterão debaixo da maldição da lei. Nós veremos isso aqui. E, por fim, os que estão sob a maldição da lei são redimidos para receberem a bênção da fé. Então não retrocedam. Paulo está dizendo, não retrocedam. Se vocês, ele diz aí no verso 2 do capítulo 3, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 3, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vocês começaram no Espírito, vocês agora estão voltando aos rudimentos dos homens? Vocês estão agora voltando às exigências da lei, como se a obra de Deus em Cristo, eficazmente aplicada pelo Espírito na vossa regeneração, não tivesse valido para nada? É isso que ele mostra a sua decepção, né? Verso 4 do capítulo 3, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Então fiquem firmes, mantenham-se animados na fé cristã, não percam a esperança, não desanimem, e não deixem ninguém dizer para vocês que para que vocês tenham certeza da salvação, vocês precisam fazer isto ou aquilo, porque isso é uma heresia. A suficiência da nossa salvação está em Cristo Jesus. Vamos ver cada um desses argumentos de Paulo. Primeiro, versos 6 ao verso 7. Se você está com a sua Bíblia, eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Capítulo 3, versos 6 ao verso 7. Abraão foi justificado pela fé. Ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, esta é a primeira argumentação de Paulo. Abraão, ele foi justificado pela fé, assim como todos, verso 7, são justificados também pela mesma fé, pela fé em Deus. O método da justificação de Abraão é amplamente explicado por Paulo no livro de Romanos. Na verdade, são os dois grandes tratados teológicos quanto à obra da salvação, ou da justificação. O livro de Romanos, até o capítulo 11, capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está expondo a doutrina da justificação. Capítulo 12 ao capítulo 16 de Romanos, Paulo faz uma aplicação dessa doutrina na vida cristã. Gálatas, da mesma forma. O foco do apóstolo Paulo é essa doutrina. Capítulo 3 até o capítulo 4 é o núcleo da epístola. São 6 capítulos, então no meio nós temos aí a salsicha do hot dog, né? a essência de tudo que justificou a destinação dessa epístola às igrejas da Galácia.
ele faz primeiramente uma defesa do Evangelho, aí ele explica o Evangelho, e nos capítulos 5 e 6 ele aplica o Evangelho, a doutrina da justificação. Então, tanto Romanos como também Gálatas são epístolas que densamente encontramos conteúdo quanto à obra da salvação. Então, ali em Romanos, Paulo esclareceu que ele foi, Abraão, justificado, não por obras, mas pela fé, muitos anos antes de ser circuncidado. Então ele está refutando o argumento dos falsos irmãos de que para a justificação era necessário a circuncisão. Aí Paulo usa um argumento muito simples. Como, pois, então vocês explicam o caso de Abraão? Porque ele foi justificado, segundo o testemunho de Moisés, ele foi justificado pela fé, quando nem sequer tinha a lei ainda estabelecendo a circuncisão como lei. A circuncisão, aliás, em Gênesis, ela foi estabelecida no capítulo 17, mas a lei, ela veio muitos anos depois através de Moisés, para refutar a argumentação deles de que para ser justificado tinha que ser circuncidado de acordo com a lei. Ora, a lei veio muito tempo depois. Então isso já prova que a fé, ela antecede a lei, e é com base na fé que Abraão foi justificado. Abraão simplesmente creu no testemunho de Deus a respeito da semente vindoura. Deus disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda te mostrarei. Abraão creu na promessa, e ele foi. Ele estava idoso, sua esposa estava idosa, e ainda era estéril. Deus prometeu que daria uma descendência para ele, e ele creu. Ele não apenas saiu da sua terra, como ele se apropriou dessa certeza de que Deus haveria de lhe dar uma descendência numerosa sobre a face da terra. Então, como resultado, por ter crido, o que Deus fez? Deus o justificou. Deus o justificou. Isso foi imputado para a justiça. A fé foi imputada para a sua própria justificação. Em Gênesis 12, verso 2, e no capítulo 17, verso 5, lemos que ele recebeu a promessa de que seria pai de numerosas nações. Isso do ponto de vista étnico. Abraão se tornou o pai dos judeus através de Isaque e pai dos árabes, Ismael. Então ele é o pai nesse sentido etnicamente. É por isso que até hoje nós temos lá o conflito entre árabes e judeus, ou gentios e judeus. Isso tem origem lá atrás. Os ismaelitas, entre aspas, eles se veem no direito de reivindicar aquela terra porque o seu pai é Abraão. Os descendentes de Isaque, os judeus, se veem no direito de se manterem, reivindicar o direito sobre aquelas terras, porque o seu pai também era Abraão. E eles têm um detalhe: pelo registro do Antigo Testamento, dos registros antigos, eles têm ali a notificação de que o filho da promessa não era Ismael, mas Isaque. Então, etnicamente falando, qual que é o pai dos árabes e dos judeus? Abraão. Mas existe um aspecto muito mais profundo nesse testemunho. É que Abraão, ele se tornou pai espiritual de todos os que creem, independente se são judeus ou se eles são gentios. É isso que Paulo diz no verso 7 do capítulo 3: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não é o aspecto étnico, é o aspecto da fé. Quem crê em Jesus Cristo, não importa como o nosso caso, etnicamente falando aqui, na perspectiva de um judeu, nós somos gentios. Mas em Cristo Jesus, nós herdamos a promessa da justificação pela graça, por causa da fé que Deus mesmo nos deu para ser exercida. Abraão, ele se tornou, portanto, pai de todos os crentes judeus e gentios. Ele foi a primeira pessoa chamada por Deus para um papel específico no plano da redenção. Vale observar, na genealogia de Jesus, quando nós abrimos lá em Mateus, em Lucas,
Lucas capítulo 1, versos 68 e 63, e também Mateus capítulo 1, verso 1. Como começa a genealogia de Jesus? Começa com Abraão, porque Abraão, ele representa na história alguém que foi chamado para um cumprimento específico no plano da salvação. Os falsos pregadores, os falsos irmãos, os falsos mestres, os anticristos, assim como João descreve na sua primeira epístola, eles apontaram para Abraão, o pai dos judeus, o pai dos verdadeiros herdeiros da promessa. Paulo fez a mesma coisa, ele fala sobre Abraão, é o caso de Abraão. Então ele parte da argumentação dos falsos mestres para desconstruir a argumentação deles e também mostrar a verdadeira intencionalidade da promessa dada a Abraão. Abraão é enfatizado como pai dos que creem. E como que Abraão foi salvo? Foi salvo pela fé. Este é o testemunho registrado em Gênesis capítulo 15, verso 6. Olha o que diz, lá em Gênesis capítulo 15, a circuncisão nem sequer tinha sido instituída ainda por Deus. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O argumento está muito claro, muito bem fundamentado. A justificação é mediante a fé, não por obras. E o exemplo está no próprio Abraão, que tinha sido usado pelos falsos irmãos para convencerem as igrejas a não confiarem no Evangelho da Graça, mas confiarem na força do seu braço. Portanto, todos os que confiam em Cristo para a sua justificação são filhos e herdeiros da promessa dada a Abraão. Esta é uma argumentação clara. Veja o que diz capítulo 3, verso 28 e verso 29, por exemplo. Paulo diz assim: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então esse é o primeiro argumento de Paulo. E aí está a nossa confiança. Se você crê em Jesus Cristo, você já está justificado dos seus pecados. Não há condenação sobre você. Você está livre de toda condenação. E isso é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Basta crer com todo o seu coração, professando com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E é o Espírito que testifica com você que você é filho de Abraão. É o Espírito que testifica com você que você é filho de Deus. E você não tem que carregar pesos, cargas, armaduras que os homens tentam colocar sobre você, para que você, por isso, obtenha algum tipo de certeza, de segurança ou algum favor da parte de Deus. Porque você já tem em Cristo Jesus as mais preciosas, profundas e imensuráveis riquezas que não se pode conhecer na vida terrena. Toda sorte de bênçãos espirituais Deus garante em Cristo Jesus como herança para aqueles que nele creem. É o argumento de Paulo em Efésios capítulo 1. E isso é libertador para nós. Isso é consolador para nós. Isso é fortalecedor para nós. Nós não precisamos de nenhum tipo de apetrecho, adorno. Nós não precisamos carregar nenhuma carga sobre os nossos ombros, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele padeceu na cruz e eficazmente proclamou a nossa libertação do poder do diabo, do poder das trevas, do poder do pecado. E em Cristo Jesus nós estamos livres. Se hoje nós morrermos, hoje nós estaremos com o Senhor. E esta promessa que foi dada a Abraão, ela repousa sobre todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. O segundo argumento de Paulo está no verso 8 ao verso 9. Os que creem em Cristo são filhos e herdeiros da promessa dada a Abraão. Ele vai explicar de uma maneira mais específica, mais particular, a partir do verso 8, esse primeiro argumento. Ele diz, no verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão.
dizendo: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, os da fé são abençoados com o crente Abraão, mediante aquele evangelho que Deus comunicou a Abraão naquela época. E ele creu nesse evangelho, ele creu nesse testemunho, ele creu naquele que haveria de vir, ele creu na promessa de Deus. Bem, em Gênesis 12, mais uma vez, o episódio do chamado de Abraão. Agora no verso 3, lemos que Deus prometeu abençoar os gentios através de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que significa que tanto judeus quanto gentios são salvos por um só caminho. Tanto judeus como também os gentios. O evangelho que nós lemos aqui, que Abraão acreditou, não era o evangelho da graça de Deus completo como nós pregamos hoje. Hoje nós, olhando para trás, nós temos o panorama completo da obra da salvação. Agora, pense no contexto de Abraão, onde muitas coisas ainda viriam de acontecer a partir da promessa que lhe foi dada. E ele, sem todos os subsídios que nós temos hoje no testemunho da história, ele creu em Deus. Aliás, ele foi capaz de imolar o seu filho, colocá-lo sobre o altar, levantar o cutelo a ponto de sacrificar o seu filho, porque diz o testemunho da Escritura que ele acreditava que Deus haveria de reavivar o seu filho, de fazer o seu filho reviver, que Deus haveria de fazê-lo ressuscitar, porque Isaque era o filho da promessa, e essa promessa, para ser cumprida, Isaque tinha que viver. E quando Deus lhe pediu que sacrificasse o seu filho, ele estava disposto a sacrificar, porque ele sabia, a sua fé foi tão sólida, que mesmo atendendo a este pedido de Deus de sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, Deus haveria de devolver a vida ao seu filho, porque a promessa jamais seria invalidada por Deus. Se Deus prometeu, Deus haveria de cumprir. Então, Abraão, ele não acreditava no evangelho da graça completo como nós, ele não obteve a compreensão do evangelho da graça como nós temos hoje. Existe essa disparidade do tempo. Até mesmo os apóstolos não compreenderam completamente a morte e ressurreição de Jesus, porque no desenvolvimento da revelação, os apóstolos, agora olhando para trás, para Abraão, para os pais antigos, eles também, com tantas profecias que estavam à disposição deles, até eles mesmos tiveram dificuldade de entender. Lembra quando Jesus, ele diz, lá em Mateus capítulo 16, se não me falha a memória, o primeiro anúncio que ele faz da necessidade de ir para Jerusalém, para padecer na mão dos anciãos, dos líderes do povo, também ser sacrificado na cruz. Pedro, como representante, entre aspas, ali do colegiado apostólico, disse para Jesus: Senhor, poupa-te a ti mesmo. Eles tiveram dificuldade. Quando Jesus anuncia que ele tem que ir para Jerusalém, os seus corações ficaram conturbados. João capítulo 14. Jesus teve que dizer: não se turbe o vosso coração. Eles ficaram ansiosos, preocupados. Eles tiveram dificuldade de entender o significado da morte de Jesus, ainda mais a sua ressurreição. Depois que Jesus morreu, eles se refugiaram numa casa e de portas fechadas estavam ali escondidos, por causa de um boato que correu através dos sacerdotes, de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos apóstolos. E quando Jesus aparece para eles, diz o texto no Evangelho de Marcos, ou de Lucas, agora não me falha a memória, que Jesus censurou a incredulidade do coração deles. Eles não estavam acreditando na ressurreição. Então, enquanto Jesus não explicou a sua morte, enquanto Jesus não apareceu a eles ressurreto, isso não foi devidamente compreendido. O evangelho que Abraão acreditou era a boa notícia de que Deus lhe abençoaria e faria dele uma grande nação. Como que Deus nele ou na sua descendência abençoaria todas as famílias da terra? Na vinda do Messias. A solução, o caminho da bênção a todas as nações nunca foi Abraão, sempre foi Jesus Cristo, porque na descendência de Abraão haveria de vir Jesus Cristo,
e pela sua morte, pela sua ressurreição, a bênção da salvação se estenderia para todas as famílias da terra. Hoje nós estamos aqui por causa de Cristo, não por causa de Abraão. É por causa de Cristo. Então, através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Do mesmo modo, todos os que creem em Deus, mediante o Evangelho de Cristo, que já lemos aqui do capítulo 2, verso 16, não é por obras da lei, mas é pela justificação, pela graça. Todos os que creem em Deus, mediante o Evangelho de Cristo, são os verdadeiros filhos e herdeiros da promessa dada a Abraão. A justificação alcança todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo. No verso 8 nós lemos: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, ou todas as etnias, ou todas as famílias da terra. Terceiro argumento, é um momento um tanto chocante, porque depois que ele expõe essas verdades, ele vai dizer: se você não crê nessas verdades, eu quero dizer para você em que condição você se encontra. Versos 10 ao verso 12, esses três próximos versos dizem assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Em todas as coisas exigidas pela lei. Verso 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê, gente? Porque ninguém é perfeitamente moral, ninguém está numa condição perfeitamente moral para atender perfeitamente à exigente lei de Deus. Então Paulo está dizendo: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas, aí ele faz uma outra citação aqui de Abacuque, Abacuque não, outro, não me lembro agora, vamos ver daqui a pouco. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Por eles viverá. Então, o argumento de Paulo é este: todos os que são das obras da lei se encontram debaixo de maldição. A lei é altamente exigente. A lei, como diz o salmista, ela é boa e perfeita. Ela restaura a alma. A lei de Deus, ela é boa, ela não é ruim. O problema não está na lei, o problema está em quem deve cumprir a lei. O problema está em nós. E a lei de Deus, ela é altamente exigente, porque Ele é um ser perfeito, e as suas leis refletem a sua perfeita santidade. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 5, lemos: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Ele é absolutamente santo, perfeitamente santo. Ele é um ser santíssimo, nele não há treva nenhuma. Aí, para nos relacionar com Deus, é preciso que estarmos em conformidade com Ele. E por isso, João diz: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está mentindo. Porque não é possível nós termos comunhão com Deus carregando pecados. Deus, por ser absolutamente santo, Ele não tolera, Ele não comunga, Ele não tem parceria, Ele não tem aliança com pecadores. Com pecadores. E aí está o grande drama da raça humana, porque todos pecaram, todos foram corrompidos pelo pecado. Não é à toa que Paulo está dizendo que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque todos nós temos desejos malignos, todos nós temos desejos impuros, todos nós temos os nossos olhos desviados da verdade para a mentira. Todos nós, em algum grau, em alguma circunstância, em algum contexto, desfrutamos de prazeres no pecado. Somos rebeldes por natureza. As nossas relações são egoístas. Nós somos frios, insensíveis com a dor do outro. A grande verdade é que nós, enquanto estivermos bem e todas as coisas estiverem concorrendo para o nosso favor, nós não nos preocupamos com ninguém mais, inclusive
nos esquecemos até mesmo de Deus, como diz o rei Agur, lá em Provérbios, no final, ele diz: Senhor, me dê apenas o necessário, para que farto eu não venha me esquecer de Ti, e para que na miséria, quando estiver faltando alguma coisa, eu não blasfeme o Teu nome. Me dê apenas o necessário, porque nós somos, irmãos, por natureza, antes de obras, de comportamentos, de relações, de expressões externas, internamente, nós somos todos corrompidos pelo pecado. Ninguém é mais pecador do que o outro. Todos nós nos tornamos indignos pelo pecado diante do Senhor, seja por um mínimo detalhe. E eu não me refiro aqui ao comportamento, porque o comportamento é apenas a manifestação externa de uma condição que todos nós já sofremos com ela, que é a condição pecaminosa da nossa carne, da nossa natureza. Entretanto, por causa da corrupção moral pelo pecado, o homem perdeu a sua condição original, e como diz o profeta Isaías no capítulo 59, fomos separados dessa comunhão com Deus. É o que a Bíblia descreve como morte. Fomos separados, assim como o homem no princípio foi expulso do jardim, da casa de Deus, da comunhão com Deus, nós nele, em Adão, fomos separados da comunhão com o Senhor. Nós não conhecemos o que é ter comunhão com Deus como Adão conheceu, porque hoje nós podemos afirmar, pela nossa justificação em Cristo Jesus, que estamos em comunhão com Deus. Contudo, essa comunhão, ela não é plena. Ela não é plena. Ela é sustentada pela mediação de Cristo, mas ela ainda não é plena, porque ainda carregamos a presença do pecado em nós. Somente quando Cristo voltar, é que então essa presença será removida, é que nós entraremos no gozo do Senhor. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25. O gozo do teu Senhor é o desfrute, é o prazer, é a alegria, é a paz, no seu sentido pleno, vivido, experimentado e conhecido por toda a eternidade na presença do Senhor. Isso ainda nós não conhecemos. Estamos caminhando para este estado. Nós cremos nisso, mas neste momento podemos afirmar que só estamos na presença do Senhor por causa da mediação de Jesus, porque ainda sofremos com a natureza corrompida pelo pecado. A condenação eterna que estava sobre nós foi removida. Já estamos salvos e já experimentamos a vida eterna, mas ainda não experimentamos a comunhão plena até que Cristo volte. Nessa nova condição de imperfeição moral, a perfeição moral da lei de Deus nos denuncia e justamente nos condena. Em Deuteronômio 27, verso 26, nós lemos: maldito, amaldiçoado, banido, repudiado, rejeitado, reprovado é todo aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Agora, como nós, moralmente imperfeitos, podemos satisfazer plenamente a lei de Deus? Isso é impossível. Isso é impossível. Nós conseguimos até ser bons em algum aspecto da nossa vida moral, mas em outros nós falhamos. E a nossa falha denuncia que o nosso estado ainda é um estado corrompido, o que nos torna indignos, mesmo bem arrumadinhos, com Bíblia debaixo do braço, cantando louvores, batendo palmas e dizendo para os irmãos: paz do Senhor, querido. Vai com Deus, varão. Vai com Deus, varoa. Por dentro, todos nós estamos desesperadamente carentes da glória de Deus, das misericórdias do Senhor, sem as quais, conforme diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, capítulo 3, estaríamos sendo consumidos pela santidade de Deus, que exige justiça, punição. E o que nos suporta, Deus só nos suporta na presença dEle, na sua perfeita santidade, é porque Jesus está ali.
Jesus está ali, fazendo propiciação pelos nossos pecados, intercedendo por mim, intercedendo por você. É por causa única e exclusivamente de Jesus. Não existe bonzinho no mundo, não existe gente legal no mundo. Existem pecadores desesperadamente carentes da glória de Deus. E o que nos mantém na presença dele é a eficaz expiação de Jesus. Além do falso moralismo dos falsos pregadores, olha o que diz capítulo 6, verso 13. Os falsos pregadores, eles estavam exigindo a circuncisão das igrejas, os gentios. Mas veja o testemunho que Paulo dá aqui, no verso 13 do capítulo 6 da Epístola aos Gálatas. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Nem eles mesmos estavam cumprindo a lei. Eles estavam se permitindo ser circuncidados, mas eles eram transgressores da lei. Então, além do falso moralismo dos falsos pregadores, eles exigiam um rigoroso cumprimento da lei para herdar a promessa da justificação, cujo princípio era a circuncisão. Eles estavam impondo este encargo sobre os gentios, que eles tinham que ser circuncidados. Contudo, Paulo esclarece que ninguém jamais foi salvo por cumprir a lei de Deus. Romanos 3, verso 20. Porque ninguém pode obedecer totalmente à lei de Deus em sua condição de imperfeição moral. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ele se referiu aqui, no verso 10, aos judeus incrédulos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ele está aqui se referindo aos judeus, os judeus incrédulos, mas também ele está se referindo àqueles que eram gentios incrédulos, não porque eles tinham transgredido a lei judaica, porque nem sequer a lei judaica eles tinham para observar e assim se sentirem na observância da lei judaica justificados. Não, é porque eles também, mesmo sem lei, eles estavam numa condição de transgressores da lei moral natural que Deus deu a cada um deles, de maneira que ninguém é indesculpável na presença do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 2, versos 12 a 15, nós lemos assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Está se referindo aos gentios. E todos os que com lei pecaram mediante a lei, serão julgados. Está falando dos judeus. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Duas provas são apresentadas para essas afirmações através de silogismos, que na filosofia o silogismo é uma conclusão que se chega através de deduções. E Paulo faz uso de dois silogismos na passagem que nós temos aqui diante de nós, a partir do verso 10. A primeira prova é a seguinte: a premissa maior: a lei amaldiçoa todos aqueles que a violam. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, a lei, ela amaldiçoa todos aqueles que a violam. A premissa menor é: todos não permaneceram na lei para praticá-la. Todos não permaneceram na lei para praticá-la. Verso 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ainda no verso 10. Qual que é a conclusão? Todos estão amaldiçoados.
Então, a premissa maior: se você violar a lei, você se torna maldito. Ninguém obedece à lei, conclusão, todos estão amaldiçoados. Segunda premissa, o segundo silogismo, segunda prova que ele usa agora, verso 11 a 12. A premissa maior é: a justificação exige fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então esta é a premissa maior. Qual que é a premissa menor? A lei não exige fé, mas obras. A lei se preocupa com as questões externas. Você pode obedecer à lei e não crer no propósito da lei, que é de conduzir a Cristo. Resultado: a lei não procede da fé e ninguém é justificado. Verso 12: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Esse é o resultado. Com muita sabedoria, muita paciência, pelo Espírito, alcançando inclusive a todos nós por esta sabedoria, Paulo esclareceu que o justo viverá pela fé, porque não há outro caminho senão confiar em Jesus Cristo como mediador da sua justificação, já que o homem, ele é incapaz de alcançá-la através das suas obras. O último argumento de Paulo está nos versos 13 ao verso 14. Os que estão sob maldição da lei são redimidos para receberem a bênção da fé. E aqui nós temos a boa notícia. A boa notícia, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O penúltimo argumento nos leva ao correto entendimento deste último argumento. Todos pecaram, todos estão debaixo da maldição. A lei não exige fé, a fé não procede da lei. Esse é o argumento de Paulo. Todos estão condenados, mas agora vem essa esperança. Deuteronômio capítulo 21, versos 22 a verso 23, que Paulo faz menção aqui, diz na sua totalidade o seguinte: se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Está falando exatamente do que haveria de acontecer profeticamente com Jesus. Ele foi pendurado no madeiro num dia, por volta de 9 horas da manhã, e ele faleceu por volta das 3 horas da tarde. E antes das 6 horas, quando o dia encerrava, naquela sexta-feira, para não entrar no Shabá, quando ninguém poderia fazer nenhum esforço físico, Jesus foi tirado do madeiro e colocado na sepultura. E foi exatamente isso que aconteceu. O enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A lei, ela nos coloca sob maldição, mas Cristo foi sacrificado na cruz para remover esta maldição. Ele morreu em um madeiro, conforme o testemunho de Pedro também, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 24, e cumpriu essa palavra de Deuteronômio. No madeiro ele recebeu toda a nossa maldição, e assim nos tornou livres dela. Ele recebeu essa pena. Cristo nos resgatou da maldição da lei, verso 13 do capítulo 3 de Gálatas. Porque ele tomou sobre si a maldição, aqueles que nele depositam a sua confiança para a justificação dos seus pecados, toda a condenação sobre estes é removida. Agora estes estão livres dessa maldição. Não estão livres para continuarem no pecado, pois se continuam no pecado, ainda não creram em Cristo Jesus. Mas se eles, crendo em Jesus Cristo, tendo entendido aquilo que Cristo fez na cruz em seu lugar, eles começam agora, num processo do Espírito, de convencimento do seu próprio coração, a se afastar de caminhos pecaminosos e se voltar para o caminho da vida eterna, o caminho da Nova Jerusalém. Porque eles creem em Jesus Cristo verdadeiramente, e o próprio Espírito os conduz e os santifica nessa jornada de santificação.
A bênção que Deus prometeu a Abraão alcança não apenas os judeus, mas também os gentios pela mesma fé em Cristo. Pela morte de Cristo na cruz, judeus foram redimidos da maldição da lei mosaica, como os gentios da maldição da lei natural. Eles não tinham lei, a lei que foi entregue a Moisés, mas ainda sem esta lei, eles estavam transgredindo a lei que Deus escreveu em seus próprios corações e passaram a fazer de si mesmos lei. E eles mesmos violaram a lei natural que Deus havia colocado no seu coração. Deus redimiu judeus e gentios da maldição, para que pudesse abençoá-los exatamente como ele prometeu a Abraão. Diz o verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus veio ao mundo, e antes da vinda de Jesus, a fé no Cristo que viria foi recompensada com justificação baseada na expiação dos pecados com holocaustos. Depois que Jesus veio, agora é possível crer no Cristo que veio. E se tornou recompensada esta fé com justificação baseada na sua expiação dos pecados. Ele fez de uma vez por toda a expiação dos nossos pecados. Antes foram medidas provisórias, os touros, as ovelhas, os cabritos, as ofertas de pombas, todos os holocaustos que foram feitos, eles foram feitos em caráter provisório, até Cristo. Em Cristo, todos os holocaustos, todos os sacrifícios, eles foram eficazes e eternamente satisfatórios na presença de Deus. Agora, nós cremos em Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar, e assim, eficaz e eternamente, nós nos tornamos livres da condenação que estava sobre nós, e isso se dá com o Espírito que foi prometido. É o Espírito Santo quem traz esta grandiosa obra sobre nós. A justificação muda a nossa posição, mas o Espírito, ele muda o nosso estado. É a regeneração do Espírito, é uma conversão profunda que o Espírito aplica em nossas vidas. A justificação nos declara justos, contudo o Espírito nos torna justos. A justificação trata os pecados, a justificação trata os frutos, o Espírito, o pecado, a raiz. Vai mortificando esta natureza terrível que Paulo recomenda em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É o Espírito quem nos dá poder de experimentarmos a mortificação da nossa natureza pecaminosa, e assim vamos nos revestindo de um novo homem que se refaz no pleno conhecimento de Jesus Cristo. É o testemunho que Paulo dá em Colossenses capítulo 3. Assim, a graça de Deus se revelou eficaz a todos os que creem em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisto? Cristo nos liberta, Cristo é a nossa justiça na presença de Deus. É nele que nós repousamos a nossa vida e a certeza da nossa salvação. Creia somente, a graça de Deus é suficiente para te dar a salvação. Vamos orar? Querido Deus, que bom estarmos na Tua casa, Senhor. Que bom ouvirmos as verdades da Tua palavra. Que bom sermos alcançados pela Tua graça mediante a fé em Cristo Jesus. Que bom saber que o Teu Espírito que habita em nós está nos regenerando completamente. Áreas da nossa vida que ainda se encontram escravizadas pelo pecado, têm, pela ação do Teu Espírito, sido mortificadas gradativamente. E a nossa esperança é de um dia estarmos na Tua presença, livres completamente da presença do pecado, para desfrutarmos plenamente da comunhão com o Senhor. Até esse dia, Senhor, nos dê a graça de permanecermos firmes. Se algum de nós desejar se afastar dos caminhos do Senhor, não permita, Senhor.
Se nós mesmos quisermos nos afastar dos teus caminhos, Senhor, ouça o nosso clamor. Não nos deixe afastar da tua presença, Pai. Guarda-nos na tua presença. Livra-nos do mal. Dá-nos força diante das tentações, maturidade e discernimento bíblicos para percebermos, identificarmos as tramas dos falsos pregadores, falsos mestres, que vivem perturbando a tua igreja, pervertendo o evangelho da graça, a fim de nos prevenirmos e também ajudar nossos irmãos a se prevenirem do espírito do anticristo que já está no mundo. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que nos fortaleça a fé e nos dê a experiência cada vez mais profunda da alegria da nossa salvação, segundo a promessa que o Senhor mesmo cumpriu em Cristo Jesus, ao nos conferir a vida eterna na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.